pelo lançamento de um novo smartphone da Google, o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro. Mas a notícia aqui, ou aquilo que está a causar aqui mais ruído, é o lançamento do chip, supostamente, da própria Google. Ou seja, até então a Google usava chips que eram habitualmente da Qualcomm, nas versões anteriores do Pixel, por exemplo. E desta vez eles lançaram um equipamento, mas com um chip desenhado, segundo eles, pela Google. Este será o primeiro chip desenhado pela Google, em que o Sundar Pichai, o CEO da Google, indicou que que este processador esteve 4 anos em desenvolvimento. Isto são boas notícias, não é? Porque já se sabe aquilo que a Google é capaz, não é? Nomeadamente o chip que eles desenvolveram para o processamento das fotografias, não é? Mostrou de que é mais importante o software do que propriamente o hardware, não é? Sim, os sensores dos megapixels e não sei o que. Exatamente, trás, não é? exatamente. Ainda hoje a Google é um dos melhores telefones a tirar fotografias, não é? A nível de qualidade de imagem, a nível dos smartphones, obviamente, não estamos aqui a falar de câmaras fotográficas, mas dentro dos smartphones o Google Pixel é o melhor ou um dos melhores no mercado. E muito graças a um chip que a Google desenvolveu e que demonstrou que realmente eles sabem o que é que estão a fazer, não é? E agora aqui tiveram a oportunidade, pronto, de criar então o seu chip, o seu processador, não é? O seu chip principal, que é um chip baseado na tecnologia ARM, o que é normal, diria eu, não é? Hoje em dia. Sim. E que foi desenhado em torno de um TPU que eles chamam de Tensor Processing Unit. Este TPU é muito ligado às questões de inteligência artificial, como eles já têm até... Eles têm uma tecnologia que é Tensor qualquer coisa, que agora não me recordo o nome, que as pessoas até podem usar de uma forma, ou seja, na cloud. O TensorFlow, exatamente, obrigado. Que as pessoas podem usar para cálculo de inteligência artificial e data mining e tudo mais. E eles aqui dizem que este novo processador foi desenhado um pouco em torno deste tipo de processamento, não é? De inteligência artificial, e são até algumas das vantagens que eles falam aqui do novo chip, é mesmo isso, a inteligência artificial e algumas outras funcionalidades. Também se fala aqui na notícia do Engadget que eles reconstruíram algumas partes do processador para melhorar a arquitetura e o acesso à memória RAM, para permitir alguma manipulação de dados durante o processamento de imagens. Eu acredito que aqui se calhar vai ter algum benefício o vídeo, porque apesar da fotografia nos pixels serem muito boa, o vídeo era algo que ficava um bocado aquém daquilo que era visto na fotografia. E aí o iPhone é rei e continua a ser rei a nível de vídeo, será o melhor smartphone para o fazer. E eu acredito aqui com este desenvolvimento que a Google consiga chegar mais próximo ou até ultrapassar aquilo que a Apple tem conseguido fazer nos últimos anos. Entretanto, outra notícia também relacionada com esta, aqui já da Sam Mobile, vem indicar de que este processador à partida foi desenvolvido em conjunto com a Samsung, ou seja, isto o hardware foi desenvolvido pela Samsung com indicações, com personalizações, digamos assim, da Google, não é? Segundo aqui a notícia, isto são tudo, para já ainda não está nada confirmado, são tudo notícias que se falam, mas não há confirmação de nenhuma das partes, nem da Google nem da Samsung. Mas segundo o que eles falam aqui é que este Tensor, que é como se chama o processador, foi desenvolvido com a tecnologia de 5 nanómetros da Samsung, e que faz parte de uma nova leva de processadores que a Samsung produziu, nomeadamente o Exynos 9855,
que supostamente será este tal Tensor, e depois há um processador que é o Exynos 9925, que é o processador que se fala que será o primeiro a trazer uma placa gráfica integrada da AMD e que supostamente vai integrar o Galaxy S22 no próximo ano. Como eu disse, isto são tudo ainda rumores, não é? Digamos assim, mas parece-me boas notícias a Google estar a tentar desenvolver algo próprio, não é? Ou pelo menos mais personalizado. Sim, sim. E uma das coisas que é positiva é o facto de estarmos a falar de processadores que são de topo de gama. Porque uma das coisas que os Pixels sempre sofreram um bocadinho era processadores que, apesar de serem bons, raramente eram processadores de topo de gama. Era sempre mais de média gama. Snapdragon 700, coisas assim desse género. Uma Sim, das coisas que... apesar daqui, já agora só para complementar isso que estás a dizer, apesar de que aqui na notícia diz que este chip, o 9855, que é supostamente o Tensor, a nível de performance é equiparável com o existente atualmente no Galaxy S21, que é o Exynos 2100, ou seja, é um telefone que já tem quase um ano, não é? Porque ele saiu no início deste ano, estamos quase no final do ano. Por isso rapidamente vai ficar desatualizado a nível de performance, não é? Também Sim, não vai, mas no não fundo vai ser desta que eles vão conseguir estar on par com o mercado dos topo de gama, não é? talvez não, comparativamente com os Snapdragons mais recentes, não é? Mas quer dizer, mas é pelo menos da mesma gama, é da gama 800, não é da gama 700, que era o que acontecia com os outros. Uma das coisas que eu também queria salientar é o facto de que esta questão dos tensors, dos processadores de inteligência artificial, permitem com que muitos dos processamentos deste tipo de software seja feito localmente. Até agora há muitas funcionalidades que a Google disponibiliza aos utilizadores dos seus telefones e que são baseados em processamento feito na cloud. Estes Tensor Processors agora no telemóvel vão fazer com que seja possível fazer processamento local, ou seja, fazer-se mais coisas. Eu hoje, esta semana, ouvi num dos podcasts que sigo, estavam a falar também do Pixel 6 e eles falavam de uma coisa que não é aquilo que a gente faz todos os dias, mas pronto, era um dos exemplos que a Google chegou a usar, que era fazer a tradução automática, ou seja, tu falares para o telemóvel e o telemóvel traduzir automaticamente para alguém aquilo que tu estavas a dizer. E aparentemente agora com estes chips tu podes fazer isso e o áudio sai, mas ao mesmo tempo também podes transcrever o texto, que era algo que não era feito até agora porque não tinham potência suficiente, não havia performance suficiente nas pessoas para fazer isso. Uma coisa que também é de salientar é que aparentemente, de acordo com estas informações que foram saindo aqui e noutras fontes também, vai ser o próprio hardware das câmaras vai ser atualizado. E é a primeira vez que o fazem desde o Pixel 4. Portanto, além de ter mais capacidade de processamento, que provavelmente vai melhorar qualquer coisa ao hardware, o software, desculpa, o hardware também vai ser diferente. Sim. Esperemos que para melhor, não é? Mas é a primeira alteração assim de monta das últimas gerações. Portanto, algo vai mudar, esperemos que seja para bom. Mas vai mudar qualquer coisa nisso. Sim, por acaso um bocado off aqui da notícia, está relacionada com o Pixel, obviamente, mas eu acho que a Google perdeu um bocado daquilo que era os nexos antigos, não é? De que eu fui utilizador e era fã dos equipamentos. Acho que com estes Pixel acabou por se perder um bocado aquela coisa de ter um telefone topo de gama, barato, simples, uma coisa sem tretas, não é? Era um bocado isso que se tinha na altura e hoje em dia este Pixel, não sei porquê, nunca me chamou a atenção, até porque para já os preços começaram a ser completamente diferentes, eles começaram a querer... eu acho que o problema é esse. Começaram a querer se equiparar a topos de gama da Apple e da Samsung. Não sendo. E não conseguem ser porque depois a nível de características não o são, não é? Nem a nível de funcionalidades. E acho que perde um bocado por aí. Eu sei que há muitos utilizadores deste tipo de telefone, do Pixel, e que são fanáticos e só querem Pixels e isto é que é bom. Mas acho que por mim vai passar mais uma geração que não vai mostrar interesse nenhum
Eu acho que os pixels, concordo contigo, eu acho que os pixels sofreram sempre esse problema, que é o preço. Ou seja, eles posicionaram-nos em termos de preço muito caros para competir com os topos de gama da Apple e da Samsung, mas não têm capacidade para isso. E aquilo que era há uns tempos atrás completamente marcante, que era a experiência Android pura, porque a maior parte dos fabricantes punha muita tralha nas suas skins, não é? Nos seus sistemas operativos, metia para lá muitas aplicações, fazia skins que eram pesadas, que eram horríveis em termos de, às vezes, até de performance, e mesmo por causa das atualizações, não é? Mas hoje em dia isso já não se verifica, porque já tens a Apple e outras marcas, a Apple, a Samsung e outras marcas a fazerem updates regulares, não é? Sim. Portanto, essa grande vantagem que havia dos Pixels ou dos Nexus em serem Android puros e a ter os updates mais ou menos certinhos, hoje em dia os outros também o têm, não é? E sendo preço por preço, quando estás a pensar em gastar 1000 € num telemóvel, se te puserem o Pixel, se te puserem um Samsung Galaxy qualquer coisa à frente, provavelmente tu vais optar pelo Sim, Samsung Galaxy qualquer coisa à frente. E na altura ainda havia a questão do software, por exemplo, que era uma experiência mais clean, mais rápida, Sim. mais fluida, até porque na isso. altura havia a fama, por exemplo, dos Samsungs, de que aquilo era muito lento, tinha muitas aplicações que punham um sistema pesado e que tinham funcionalidades que não interessavam a ninguém. E hoje em dia os papéis reverteram-se um bocado, tanto é que há funcionalidades que vão agora ser lançadas no Android 12 que a Samsung já tem desde gerações passadas, não é? E neste momento a Google está um bocado a tentar apanhar aquilo que o mercado já conseguiu desenvolver e que não era isso que acontecia no passado, não é? E acho que até isso ajudou a que não fosse interessante ter um Pixel, pelo menos na minha opinião, não é? Eu ainda hoje estava a falar sobre esse assunto, por acaso, com um colega de trabalho. Precisamente isso. Eu hoje estive a mexer num telemóvel, é um Xiaomi, mas que tem o dialer da Google, o original da Google, não é o da Xiaomi, e eu não gosto de trabalhar com esse dialer, precisamente porque lhe falta funcionalidades. Sim, é muito básico. É demasiado básico, percebes? E a gente habitua-se, ou da Xiaomi, ou da Samsung, ou de outra marca qualquer, a ter funcionalidades que são melhorzinhas um bocadinho. E quando voltamos àquilo que é stock da Android, é demasiado simplista. Não estou a dizer que seja mau, mas faltam-lhe às vezes funcionalidades que são... Deixa algo a desejar, são importantes, não é? Vou dar 2 exemplos para as pessoas perceberem o que é que eu estou a falar, por exemplo. Que é, se alguém me ligar no Xiaomi, se alguém nos ligar, passado 1 ou 2 minutos, ou 5 minutos, não sei agora exatamente qual é o tempo, ele vai vibrar para nos lembrar que temos ali uma chamada perdida. No Android isso não faz nada. No Android Stock ele não faz nada disso. Outra coisa, por exemplo, é se eu te ligar para ti, tu estiveres ocupado, e ele vai tentar ligar não sei quantas vezes, tipo 10 vezes, até conseguir chamar. Isso é chato para quem está do outro lado e não quer atender, não é? Mas para nós que queremos conseguir ligar, é porreiro. São pequenas funcionalidades que tu tens na maioria das marcas e que são coisas simples e que não estorbam e que são de facto funcionais. Sim, que só notas quando tens a falta delas, exatamente. Sim. E depois, já para não falar no visual, é assim, eu nunca vi nenhum destes equipamentos ao vivo. Sim, mas este bump, ou seja, este alto aqui que eles colocaram na câmara e mesmo o próprio design do equipamento, não me parece o mais acertado, mas isso também o Pixel 5 já não foi, e o 4, idem aspas, também nunca fui fã do design dos Pixel. E não é este também que vai mudar essa tendência. Eles nunca foram campeões de vendas, não é? Portanto, não sei se tem a ver com isso ou não, mas... Sim, até lhes foi confrontado aqui na notícia do Engadget, até fala aqui na questão da falta de chips, não é? Dos shortages mundial que há, e eles disseram que à partida não vão ter grandes problemas em responder ao mercado, até porque eles já sabem que o equipamento deles não é propriamente de grandes volumes, não é? Claro. Mas sim.